Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu não quero falar apenas das gafes que o nosso presidente cometeu na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, não quero falar sobre as mentiras que ele contou acerca do desmatamento, acerca da pandemia e acerca do auxílio emergencial. Na realidade eu gostaria de falar como uma posição de honra tem se tornado um motivo de apreensão e vergonha para o povo brasileiro nos últimos anos, que é a posição de abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Para que vocês saibam, o Brasil tradicionalmente abre os discursos da Assembleia Geral da ONU todos os anos, e isso acontece praticamente desde que a ONU foi fundada, pela justificativa de que na época o Brasil era conhecido por sua postura neutra em relação ao conflito que se desenrolava entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil, além de desempenhar uma postura de neutralidade, uma postura de responsabilidade, o Brasil também era representado por um sujeito chamado Oswaldo Aranha, que você deve conhecer pelo filé com alho frito por cima e tal, batatas, mas que foi um grande diplomata, que foi responsável, inclusive, por conduzir as discussões da fundação do Estado de Israel e por isso se tornou conhecido e reconhecido mundialmente. E aí, o fato do Brasil ser um país de tradição diplomática centenária, de posições sempre bem defendidas, naquela época, é claro, e também pela responsabilidade com a qual nossos diplomatas conduziam as discussões, criou-se essa tradição do Brasil ser o primeiro a abrir os discursos na Assembleia Geral da ONU. Mas aí, algo que deveria ser honroso para nós acabou se tornando uma fonte de apreensão, porque nós não sabemos o que o nosso mandatário incapaz vai fazer no discurso. Nós tivemos uma quantidade incomensurável de gafes protagonizadas pela Dilma nos 6 anos em que ela fez a abertura das discussões na ONU. Depois tivemos um leve respiro com Michel Temer. Antes disso, é claro que teve o Lula também, outro anormal, outro louco. E agora nós temos o Bolsonaro fazendo a mesma coisa, mentindo e usando uma posição que deveria servir para projetar o Brasil no cenário internacional como uma nação séria, como uma nação capaz, usando essa posição literalmente para fazer discurso para eleitor, para fazer discurso para gado. E a mesma coisa vale para o PT, que na época em que estavam no governo e iniciavam a Assembleia, também faziam um discurso para petista. Isso aí virou uma fonte de vergonha, virou uma fonte de pensamentos horríveis para nós brasileiros. Porque nós não temos mais orgulho, não dá para você falar, nossa, que legal, meu presidente abre a Assembleia Geral da ONU, ele vai colocar lá a pedra fundamental das discussões do dia, imagina só que coisa linda que poderia ser feita, mas não. O presidente pega uma posição dessas e ao invés de exaltar o Brasil para o exterior, exaltar a postura diplomática do Brasil diante das outras nações, ele vai e faz discurso para a porcaria do eleitorado. Eu particularmente acho que é isso que acontece quando você coloca presidente para discursar na ONU. Minha opinião é essa, não devia ter isso. Não devia ter presidente discursando na ONU, porque assim como o do Brasil faz isso, estava lá o Trump fazendo discurso para eleitor também, pensando na eleição. Então, realmente eu acredito que seria melhor colocar técnicos direto, diplomatas para falar na Assembleia Geral e deixar os presidentes, sei lá, num cercadinho, numa espécie de show de Truman, não sei, lá brincando entre si. Porque realmente, dos pronunciamentos deles, em geral, sai vergonha, sai tragédia. É claro que o Brasil, por ter uma posição privilegiada, acaba sendo sempre evidenciado quando acontece esse tipo de coisa, né, pessoal? Então, mandar um abraço para todos vocês e pedir que se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho, no joinha e até a próxima. Valeu, falou e até mais.